diferentes. Compreender essas diferenças e a razão dessas diferenças é o que pode nos ajudar a superar as nossas deficiências e as nossas dificuldades. Nós queremos ser tão bons quanto o resto do mundo. Claro, por que não? Temos o direito de querer ser tão bons quanto o resto do mundo. Óbvio. Comparar, então, é um objetivo importante. Monitorar as mudanças, sobretudo quando há intervenção, quando há programas de saúde, quando há políticas voltadas para a melhoria das condições de saúde. Avaliar o impacto, saber qual o resultado, saber se o investimento que foi feito, se os recursos que foram gastos resultaram em benefícios à população. Identificar e quantificar desigualdades. Por que mulheres são diferentes dos homens em relação ao acesso a serviços de saúde? Por que pretos e brancos têm diferenças de acesso a serviços de saúde? Por que jovens e velhos têm diferenças de acesso a serviços de saúde? Comparar grupos populacionais no sentido de identificar desigualdades. E algumas dessas desigualdades são injustas. Portanto, são iniquidades que precisam ser eliminadas. Subsidiar a atenção sobre os riscos, sobre as doenças e sobre os agravos. Claro, análise da situação de saúde, a parte de diagnóstico da situação, eu vou identificar problemas, né, e apontar necessidades. E daí definir prioridades. Os recursos são sempre limitados, são sempre escassos. Eu tenho que definir o que eu vou aplicar, em que eu vou aplicar mais, em que eu vou atacar primeiro. Enfim, eu tenho que definir prioridades, eu tenho que ter critérios para definir prioridades. Verificar os benefícios das intervenções. Isso faz parte da avaliação das intervenções. Esse é um capítulo importantíssimo da saúde coletiva, recente. Cresceu muito, já há uma literatura excelente sobre isso, avaliação em saúde. Avaliação de serviços, avaliação de programas, avaliação de intervenções. São pesquisas que podem ser feitas mostrando que resultado se alcançou, que resultado se obteve a partir de tal investimento, etc. Inclusive, avaliação econômica. Avaliação econômica da incorporação de novas tecnologias. Vai vir aí um novo modelo de tomógrafo, um novo modelo de ultrassom. O gestor tem que saber se vale a pena adquirir. Porque é mais caro, mas talvez traga mais benefícios aos pacientes da população. E aí você tem que pesar custo e benefícios. Esse é um processo de avaliação que a análise de situação sempre contribui. Melhorar a capacitação profissional e produzir conhecimentos. Produzir literatura. Difundir literatura. Quando você faz uma análise de situação, faz um relatório, faz uma nota técnica, ou produz um artigo científico, você está contribuindo para o conhecimento sobre a situação de saúde, e isso é importante para nós andarmos para frente. Então, analisar para quê tem muitos e bons motivos para realizar análise de situação de saúde. Claro, a gente não vai poder analisar todos os problemas, são muitos, e no mais das vezes você focaliza sobre um problema. Em geral, aquilo que está causando maior impacto sobre a morbidade, sobre a mortalidade, dentro de um grupo de população, por exemplo, dentro de uma faixa etária. Eu falava aqui como hoje os acidentes de veículos, sobretudo com motos, e os acidentes e os homicídios por arma de fogo se tornaram a principal causa da morte de jovens nesse país, sobretudo jovens do sexo masculino. Então, é um problema. Certamente, jovens do sexo masculino nesse país têm vários outros problemas importantes. Tem AIDS, por exemplo, o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Tem outros problemas. Tem o alcoolismo, tem o tabagismo. Mas armas de fogo, acidente com moto, são os mais graves, porque são os que respondem por a maior parte da mortalidade
dos nossos jovens. Então, eu tenho que identificar esse problema e analisar o problema. Não necessariamente todos os problemas. Então, isso é uma opção na análise de situação. Para isso, eu preciso identificar o problema. O que é problema de saúde? Qualquer acontecimento considerado fora dos padrões de normalidade. Isto é, que difere do padrão esperado. Ora, qual é o padrão esperado de acidente de moto? Para mim, 0. Não é para ter. Qual é o padrão esperado de homicídio? 0. Não é para ter, não é para as pessoas se matarem por qualquer razão. Então, se eu tenho um homicídio, eu já tenho um caso fora do padrão, no meu parâmetro. Não, você pode adotar outros parâmetros, a média de outros países, a média dos últimos 10 anos, para fins de comparação. Então, problema de saúde é qualquer evento de interesse que se considere que está fora dos padrões de ocorrência, fora do padrão esperado de ocorrência. Né? Mas é também a maneira como a sociedade representa as suas necessidades. Aquilo que o epidemiologista pode considerar um grave problema de saúde da população, a população em si pode não considerar o mais grave, o mais importante. Então, é necessário que você sempre ouça a população. Né? Que o profissional de saúde, que o gestor na área da saúde, se valha das informações que dispõe, da análise dos seus técnicos, mas ouça a população. Ela pode ter uma visão diferente do que é, quais são suas prioridades, aquilo que está incomodando mais. Quem sabe onde é que o calo dói é o dono do calo, ou do sapato. Então você tem que escutar. É essa mistura entre aquilo que a informação produz, aquilo que a técnica, né, nos ajuda a entender, e aquilo que a população acha, a sua percepção desse problema. Isso tem que ser mesclado. O que a gente faz na análise de situação? Então a gente já sabe para que serve, né? Agora a gente vai saber como fazer. Em uns passozinhos básicos. Primeiro, identificamos os problemas. Parte de identificação. Quais são as principais causas de doença? Quais são as principais causas de internação? As principais causas de atendimento? As principais causas de morte de um determinado grupo demográfico ou social, né, da população. Então, esse é um trabalho de identificar problemas. Como eu disse, infelizmente, nós dependemos muito dos nossos sistemas de informação, que são muito voltados para doenças ou para o óbito. Temos poucas informações socioeconômicas, de educação, de condições de vida. Temos poucas, temos algumas que são muito boas, mas precisávamos ter mais. Mas, enfim. Então, a primeira fase é da identificação e descrição. Escrever. Como tem andado, como tem evoluído a incidência de dengue, como tem evoluído a mortalidade por acidente de veículo, como tem evoluído o pré-natal, as consultas de pré-natal, etc. Então, a descrição. Depois, a segunda ou terceira fase é de análise, propriamente dita. É de explicar. Explicar os fenômenos, explicar os problemas. Né? Tentar ver onde foi que nós erramos, em que nós falhamos lá atrás, por que tal programa não deu certo, ou se deu certo, por que foi só parcialmente, em que faltou. Porque é isso que vai identificar as lacunas para a fase seguinte. Então, por que nós temos, por exemplo, por que ainda temos bebês nascendo com sífilis congênita na nossa cidade? Sífilis congênita é uma doença de fácil identificação, cuja identificação é de baixíssimo custo, porque o exame custa nada. Né? O tratamento de baixíssimo custo, dose única,
E nós ainda temos mulheres gestantes que dão à luz a crianças com sífilis. O que é uma criança que nasce com sífilis? Quando ela não nasce morta, cega, surda, com deficiências graves de desenvolvimento somático ou neurológico. É mais ou menos como tão trágico quanto a microcefalia da Zika. Imagina um bebê que nasce cego, um bebê que nasce surdo. Como é que essa família lida com essa criança? Que cuidados especiais o Estado brasileiro vai ter que fornecer a ela? Escola especial, professor capacitado para lidar com pessoas com deficiências graves de audição, de visão. O custo social disso, custo emocional, o impacto sobre a família, sobre os familiares, sobre a sociedade e sobre o indivíduo, que é quem vai ser o portador dessas deficiências ao longo da vida. Por quê? Porque o pré-natal não foi bem feito? Porque não fez o pré-natal porque não sabia que tinha que fazer? Porque diagnosticou que tinha sífilis e não tomou remédio? Pasme. Não gosto nem de falar disso. A mãe faz o VDRL, dá positivo no pré-natal. O médico prescreve benzetacil. Ela vai na unidade de saúde, não tem ou não querem aplicar. Sabe por quê? Porque diz que pode ter um choque anafilático e a pessoa tem uma parada cardíaca e a unidade de saúde não tem reanimador. Aí sabe o que ela faz? Não toma. E aí o profissional de saúde disse assim, vai ali na farmácia. Ela falou, mas quem paga? E isso não foi resolvido, gente. Isso não foi resolvido. E nós continuamos a ter bebês nascendo com sífilis congênita. Imagine. Sífilis congênita. Bom, nós temos que explicar. O problema é dos profissionais de saúde que não querem aplicar. Eles têm razão que o serviço não está equipado com reanimador e eles não estão capacitados a lidar com um choque secundário ao uso da medicação? Sim, talvez. Mas tem que resolver. Nós temos que identificar onde está o problema. É o pré-natal que não tem qualidade? É a pessoa que não sabe que tem que fazer o pré-natal e pedir ao seu pré-natalista, ao seu médico, que peça o exame, e uma vez tendo feito o exame, é a pessoa que não está indo buscar o exame? O que está acontecendo? Nós temos que explicar o fenômeno. Senão não surgem as soluções. Então, essa fase de análise de situação, de explicação, é fundamental. Se ficar só no diagnóstico, olha, a incidência da sífilis está alta, está aumentando, etc, etc, tá tudo muito bem, vamos todos para a praia. Eu tenho que apontar quais são as soluções possíveis. Então eu tenho que me debruçar sobre o problema, tentando explicar. Bom, é preciso ainda priorizar, né, de acordo com grupos sociais. O que vale para uma criança, adolescente, não vale para o idoso. São situações particulares que eu tenho que olhar também de maneira particular. Bom, claro que você tem que ter uma visão ampliada da saúde, articular setores. Quando eu lido com um problema de saúde pública, eu certamente tenho que lidar com a educação, com o transporte, com a organização do espaço urbano, com o lixo, com o saneamento, com coisas que não são necessariamente da área da saúde, mas que eu tenho que conhecer, eu tenho que articular intersetorialmente. Temos ainda que considerar que, na análise de situação de saúde,
Esses fenômenos se expressam no tempo. Não é? Não são estáticos. Não são estáticos. E estão, em geral, contidos em um território. Então, dois fatores aí que eu tenho que estar considerando: tempo e território. Tempo e espaço. São elementos fundamentais. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar séries históricas, distribuição espacial ou no mapa, não é? Eu tenho que comparar grupos sociais, ou grupos populacionais, ou grupos demográficos no tempo e no espaço. Então, o fator tempo, os fatores tempo e espaço são importantes na análise de situação de saúde. Como eu disse desde o início, quando eu vou analisar um problema de saúde, eu tenho que definir o que, isto é, fazer a identificação, quem, quais são os grupos envolvidos, os grupos sociais e demográficos envolvidos, o que está ocorrendo, por que ocorre, como tem evoluído no tempo, qual a tendência, há desigualdades, quais são elas, tá? Entre grupos, entre territórios, não é? Quais são essas desigualdades? E se eu pudesse fazer uma intervenção, que impacto eu poderia alcançar? Então, no primeiro item, o que eu vou descrever quais são os riscos, as doenças, se for o caso, os agravos, os serviços de saúde disponíveis ou que podem ser disponibilizados, as tecnologias em saúde, sejam elas tecnologias preventivas, sejam elas tecnologias assistenciais ou da recuperação do indivíduo, né? E eu posso também levantar as necessidades de saúde da população, inclusive ouvindo a população a respeito do que ela considera as suas necessidades de saúde. Eu devo definir quais são os grupos prioritários sobre os quais ou com os quais eu preciso trabalhar. O que está ocorrendo, onde ocorre. Portanto, quando eu pergunto onde, eu estou me referindo ao território, ao espaço. E quando ocorre, eu estou me referindo ao tempo, à periodicidade, à evolução temporal. Por que ocorre? Quais são os processos sociais que são determinantes das condições de saúde? Qual é a história desse problema? Como foi que ele apareceu? Como foi que a Zika chegou aqui? Como foi que o chikungunya chegou aqui? Nós não tínhamos. O que favoreceu a importação dessas novas viroses? Conhecer um pouco da história é importante. Como evoluiu, como se distribui no espaço, há desigualdades e qual o impacto das intervenções. Esse é o script básico, né? É o que eu vou seguir, junto com aquilo que eu já coloquei, descrição, explicação, etc. Na identificação e caracterização, portanto, eu vou definir quais são os grupos sociais, características demográficas do território, qual é a dinâmica populacional. Vejam sempre população como um ser vivo, porque só que coletivo. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente migrando para dentro, para fora, tem gente crescendo. Então, a população é um ser vivo, né? Ela, cada dia é diferente do dia anterior. Ela cresce, ela se desenvolve, ela se espalha, ela ocupa espaços, né? Tem desejos, tem aspirações, tem necessidades. Veja a população. Em epidemiologia, a gente vê a população como um ser, como um indivíduo. Né? É o nosso paciente.
se vocês quiserem. É o nosso objeto de estudo e de cuidado. Quais são as condições de vida? Condições ambientais, sanitárias, transporte, segurança, bens de uso coletivo, lazer, situação de educação, de renda, emprego, ocupação, organização social, cultura, religião, não é? Política, são elementos que não podem faltar, muitas vezes, na análise. Às vezes você só entende uma situação com aspectos culturais. Vai pensar, por exemplo, nos problemas de saúde do Carnaval de Salvador. Você tem que entender da cultura do Carnaval. É uma manifestação cultural importantíssima, né? Há quem estude, inclusive, essas manifestações culturais e os seus elos com a saúde. O perfil epidemiológico, claro, morbidade, mortalidade, fatores de risco individuais e coletivos. Disponibilidade de tecnologia. Quais são os recursos que estão à minha disposição? Eu tenho tecnologia suficiente para prevenir? Eu tenho tecnologias de promoção da saúde, como me comunicar com a população, como promover, incentivar a população a cuidar da sua saúde individual e coletiva? Há toda uma tecnologia que é usada para alcançar essa comunicação social e incentivar as pessoas a promoverem coletivamente a sua saúde. Não é? E há tecnologias duras, a tecnologia da vacina, tecnologia da recuperação do indivíduo, tecnologia das cirurgias, das próteses. Tudo isso são tecnologias, as assistenciais, as preventivas, as da promoção da saúde, as da comunicação e da educação, que são úteis na intervenção. E, claro, tudo isso no contexto socioeconômico, político do país, do local, do município, da comunidade. Isso não pode ser ignorado. Nós estamos passando por um período de crise política grave, né, profunda, que vai afetar a nossa saúde. Claro que vai afetar. Não é? Se muda seu padrão de consumo, não é? Se causa alguma perplexidade, alguma preocupação em relação ao futuro, está lhe afetando. E, eventualmente, está comprometendo o seu bem-estar. Não é? Dependendo de como isso lhe afeta. Às vezes afeta mais a um e menos a outro. Mas eu acho que está todo mundo vivendo apreensivo, não é? E perplexo, e querendo explicações, e querendo conhecer mais. E isso, claro, que tem influência no nosso bem-estar. Tá? Então, tem que ser levado em consideração. Quando a gente lida com o tempo, temos que pensar sempre em análise de séries históricas. Né? Quando a gente distribui os casos de uma doença, por exemplo, ou os casos de óbito, por ano, ou por meses, ou até por semanas e dias. Essas séries históricas, elas nos ajudam muito a pensar em tendência. Está aumentando, está diminuindo ou vai continuar na mesma? Essa análise de tendência é fundamental para a gente saber para onde o problema está caminhando. Se está se tornando mais grave, se está diminuindo, ou se não está cedendo às intervenções, às ações de saúde da população. Tá? Então, você faz estudos de séries temporais. Inclusive um tipo de estudo epidemiológico, está dentro do grupo dos estudos ecológicos, chamados ecológicos. Esse tipo de estudo analisa tendências temporais e analisa distribuições espaciais. Então, justamente os tipos de estudo em epidemiologia que dão conta desses dois fatores importantes na análise de situação: tempo e espaço. Evolução temporal e distribuição espacial ou geográfica. Então, se vocês veem aqui, por exemplo, nesses dois gráficos, são gráficos que mostram a taxa de mortalidade por
doença isquêmica do coração, né? Por sexo. Em que período? De 1990 a 2002. Não é? Isso, de 1990 a 2002. Então, interessante que no gráfico da esquerda, os dois são iguais. A linha superior, vermelha, é a evolução da mortalidade por doença isquêmica do coração, vocês sabem, é infarto do miocárdio. Não é? A linha superior é a do sexo masculino, a linha inferior do sexo feminino. Os homens são muito mais afetados pela doença isquêmica do coração do que as mulheres. Os dois gráficos são iguais, a única diferença é que o da direita, eu acrescentei uma reta, chama linha de tendência. Isso o Excel calcula, é fácil de traçar, né? O computador faz automaticamente para a gente. Muito bem. Mas por que eu fiz, por que eu tracei essa reta, que é uma equação, na verdade? É uma linha de tendência, tá? Através de um cálculo matemático. Por quê? Porque eu queria saber se estava aumentando a mortalidade por doença isquêmica nos dois sexos ou não. E olhando o gráfico sem a linha, que são os dois à esquerda, eu estava um pouco confuso. Ele sobe, depois desce, né? Tanto para os homens como para as mulheres. Mas o que acontece? Quando a gente traça a linha de tendência, tanto para os homens como para as mulheres, é uma linha ascendente. Mostra que a mortalidade por doença isquêmica do coração está aumentando em ambos os sexos, embora o aumento seja lento. A curva não é tão inclinada, a reta não é tão inclinada, mas ela é positiva. Né? Então, esse tipo de cálculo de indicadores, esse tipo de metodologia de análise nos ajuda a entender evolução temporal, tendência temporal. Existem várias outras maneiras de analisar isso. Né? Um aspecto importante do estudo da evolução temporal dos problemas de saúde é perceber se há sazonalidade. Sazonalidade é uma palavra que vem das estações do ano. Né? Sazonalidade seria a ocorrência de variações regulares, em geral ligadas à evolução das estações mesmo, ao clima, ao regime de chuvas, etc. Ou ao regime de insolação ou exposição ao sol. Né? Então, são variações regulares na incidência das doenças ou dos agravos ou na mortalidade por alguma doença. Por exemplo, época de inverno aumenta o número de casos de infecções respiratórias ou de gripe, mas também aumenta a mortalidade por gripe. Não é? Tanto que é justamente agora, nesse momento, em que se faz a campanha de vacinação contra a gripe. Mas o resfriado comum, né, causado por outros vírus que não o da gripe, ele aumenta de incidência justamente na época de inverno. Por quê? Porque as pessoas ficam mais em casa, né, ficam mais próximas, então a facilidade é maior de transmissão dos vírus. Né? E também porque o clima frio favorece alterações das mucosas nasais no sistema respiratório, que enseja um maior risco de infecção. Né? Então, o frio em si altera a nossa anatomia e o funcionamento do nosso aparelho respiratório, e isso predispõe a infecções. Então, é uma época em que você tem que se proteger. Diminui, lava mais as mãos, né? Beija menos, se for possível. Enfim, tem mais cuidado com o contato interpessoal, porque resfriado comum, os vírus da gripe e do resfriado, se transmite pessoa a pessoa, né? Sobretudo através do contato mais próximo. Então,
o exame dessa variação, né? Olha uma curva de tendência temporal interessante. Essa aqui é da mortalidade infantil no Brasil, não é? É de 1990 a 98. Mas ela é uma curva mês a mês, embora só se assinale aí os anos. Não é? É uma curva mês a mês. É de 1980 a 1998. São 2 décadas. Olha que coisa interessante. Tem dois movimentos temporais. Esqueçam a variação. Olhem como se fosse uma linha reta, uma linha só. Vocês iam notar que a mortalidade infantil no Brasil está diminuindo. Essa é a tendência geral, né? Agora, ela está diminuindo, mas ela tem ritmos de diminuição diferentes. Parece que lá no início, na primeira década, a diminuição foi mais rápida. E aqui no final da segunda década, a diminuição é mais lenta. Nada mais normal, entre aspas. Por quê? Quando a mortalidade infantil era alta no Brasil, predominavam as doenças transmissíveis. Infecciosas e parasitárias, muito bem. Nós conseguimos resolver muitos desses problemas. A mortalidade no primeiro ano de vida ocorria por doença diarreica, diarreia, infecciosa, sarampo, né? Meningite menos pneumonia, infecção respiratória maltratada, que evoluía para pneumonia. Isso nós conseguimos resolver, em grande medida. Então, essa mortalidade, que é pós-neonatal, a partir dos primeiros 28 dias de vida, ela caiu bastante. O que ficou? Ficou a mortalidade por causas que são de mais difícil prevenção. Por exemplo, as doenças congênitas, né? Os problemas decorrentes do trabalho de parto, a prematuridade, o retardo do desenvolvimento fetal por desnutrição materna. São causas que levam à mortalidade infantil. Nas primeiros dias e até semanas de vida, e que são de mais difícil prevenção. Por isso que a taxa de mortalidade que caía mais rapidamente, ultimamente, ela começou a cair mais lentamente, que é mais difícil prevenir esses problemas, da chamada mortalidade neonatal. Hoje a mortalidade neonatal, ela é mais de 50% da mortalidade infantil total. Tá? E a tendência é a mortalidade neonatal, que são causas de mais difícil prevenção, ir predominando ao longo do tempo. Mas o que eu queria também mostrar para vocês nessa evolução temporal é a variação. E o que significa isso? Que dentro de um ano, em cada ano, tinha períodos em que a mortalidade era maior. E justamente por causa das doenças transmissíveis. Chegava em épocas de inverno, você tinha mais pneumonia. Chegava a época do verão, você tinha mais doença diarreica. Então, quando distribuía por mês, você via que havia momentos do ano em que a mortalidade aumentava. No momento em que essas causas passaram a ter menor importância, essa variação diminuiu. Né? Porque o que predomina hoje não são as doenças infecciosas e parasitárias na mortalidade infantil. Tá certo? Bom, então você veja que um simples gráfico de análise temporal, de tendência temporal no tempo, já dá uma série de indicações, uma série de pistas sobre o que pode estar acontecendo. Tá?
Bom, e aí vamos falar de espaço. Né? Em espaço, fundamental, porque a gente vive no espaço, a gente vive num território. Né? Nós vamos avaliar a variabilidade socioespacial, né? E lidar com unidades de análise. Nós vamos fazer uma análise por município, vamos fazer uma análise por bairro, por distrito sanitário. Enfim, qual é a minha unidade de análise espacial? Isso é importante, porque quando eu distribuir os meus problemas por essas divisões, eu vou poder localizar onde é que eu estou tendo mais problemas de saúde, menos problemas de saúde. Isso é importante porque quando você, por exemplo, vai decidir pela distribuição de serviços, alocação de serviços, distribuição de equipes de saúde da família, de postos de saúde, você tem que saber quais são as áreas prioritárias. Então você tem que estudar os problemas de saúde em cada território. Olha um exemplo de uns alunos do mestrado profissional lá de Tocantins. Eles estudaram como evoluiu a leishmaniose visceral, que é um problema nosso aqui na Bahia também, hein? De 2003 a 2015. Pegaram os casos de leishmaniose visceral por município e distribuíram no mapa do estado. Né? E o que se nota de imediato é que houve uma expansão da área afetada pela leishmaniose. Os municípios que estão em branco, eles não tinham notificação de casos, ou não têm notificação de casos. E você vê que essa área amarela, que é... a legenda diz o seguinte: a área amarela é transmissão esporádica. A área mais escura, marrom, é de transmissão moderada. E a área mais escura de todas é de transmissão intensa. Né? Transmissão intensa. Então você veja, eles tinham uma área de transmissão intensa, duas áreas basicamente. Uma no centro do estado, né? E outra no norte. Essa área, se você for acompanhando, ó, ela continuou, mas ela terminou sendo foco, né, para uma expansão que inclusive se concentrou aqui no norte do estado e se espalhou aqui por municípios vizinhos, provavelmente a partir desse mesmo foco. Aqui é a mesma coisa. Era uma área de transmissão intensa e que, de repente, terminou por dar alguns filhotes aqui, ó, tá? Irradiando para áreas vizinhas. Então, esse estudo de distribuição espacial, ele é fundamental para a gente estudar uma determinada situação de saúde. Como é que eu defino a prioridade? Prioridades, toda análise de situação tem que estabelecer algumas prioridades. Eu tenho que lidar com a magnitude do problema. O que é que eu entendo por magnitude do problema? A sua intensidade, né? A quantidade de casos, a quantidade de óbitos, a incidência, a mortalidade, não é? Como é que isso evoluiu ao longo do tempo, se está aumentando, se está diminuindo, quais são as desigualdades sociais relacionadas com o problema. A tudo isso eu atribuo o elemento magnitude. Então, naturalmente que você pode dizer, bom, febre amarela é um problema, mas o número de casos não é assim tão grande. Eu tenho muito mais casos de acidente de motos do que de casos de febre amarela. Certo? Mas o potencial que a febre amarela tem de se urbanizar
de causar uma epidemia de maior proporção, com a mortalidade muito maior, é muito grande. Então você tem que considerar diversos aspectos do problema para definir prioridades. Um deles é a magnitude. O outro é se é viável a intervenção. Qual é a tecnologia, quais são os recursos que eu tenho na minha mão para intervir. Eu posso controlar a febre amarela muito mais facilmente do que eu posso controlar os acidentes de moto. A febre amarela tem uma vacina. Se eu fizer uma boa cobertura vacinal, eu consigo conter a epidemia. E acidente de moto? Começar que eu tenho que começar a brigar com as montadoras e eu tenho que intervir nas relações de trabalho. Porque esse país optou pelo mototáxi e pelo motoboy como soluções por causa do trânsito. Como eu não consigo andar de carro e como o transporte público não resolve o meu problema, eu vou para a moto. Mas por que a moto consegue passar e os outros não conseguem passar? Porque a moto vai por cima do passeio, porque passa por entre os carros, porque invade o sinal. E aí chega. Né? Então, eu estou mexendo com problemas muito mais complexos, relacionados desde a indústria, do mercado, das relações de trabalho, das profissões, da necessidade que as pessoas têm de ganhar algum dinheiro para sobreviver num país pobre. Né? Então, eu tô lidando também com a nossa capacidade de regulação, né? Do trânsito, da fiscalização do trânsito. Enfim, é um problema muito mais complexo. Não que não tenha solução, mas é mais complexo. Né? Então eu tenho que avaliar elementos de viabilidade. Potenciais de vida perdidos é um indicador muito fácil de calcular. Né? Tem várias publicações, tem uma publicação muito interessante de uma aluna da nossa pós-graduação, hoje professora de Feira de Santana, que estudou anos potenciais de vida perdidos justamente por mortes violentas. Bom, só para te responder e você avaliar o quanto que é importante para o estudo da qualidade de vida e do bem-estar. O cálculo do indicador supõe que cada um de nós vai viver em média até os 70 anos. Na verdade, a média de vida do brasileiro já é maior que essa. Mas continua se usando no mundo inteiro esse padrão de 70 anos. Ora, se a expectativa de vida é de 70 anos e um garoto morre com 18 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, então, quantos anos a sociedade perdeu? 52 anos. Essa pessoa vai deixar de viver 52 anos de vida produtiva, contribuindo para a economia, contribuindo para a sociedade. Né? Então, esses são considerados anos potenciais de vida perdidos. Ora, se você soma todas essas frações de anos perdidos por morte precoce, isto é, antes de completar 70 anos, você então tem o indicador anos potenciais de vida perdidos. Esse estudo, ela ainda comparou anos potenciais, aí você pode calcular a média, né, de anos potenciais por população, etc. Ela fez esse cálculo, a professora Edna, lá de Feira de Santana, estava no doutorado, estudou isso e publicou. Ela comparou a mortalidade de, por exemplo, pretos e brancos em relação a anos potenciais de vida perdidos por morte violenta. E há um enorme diferencial.
há diferencial por idade também, por condição socioeconômica, etc. Portanto, esses anos de vida perdidos não se distribuem igual para todos, não. Eles afetam mais certos grupos sociais, o prejuízo social é maior em certos grupos do que em outros. Então, sim, você pode usar isso dentro do cálculo, da análise da qualidade de vida da população. Começa com a identificação do município, os dados básicos de identificação. Gente, preste atenção, porque essa explicação depois vocês podem ficar debatendo. Deixa a moça ali terminar. Já, tá. Viu? Bom, então começa a primeira folha, é a de identificação do município. As características gerais, né, sociopolíticas. A segunda é de aspectos demográficos. Então, vejam, tem uma distribuição por faixa etária e sexo da população, à esquerda, e tem a pirâmide populacional à direita. Estão vendo esse gráfico? É um gráfico de pirâmide populacional. Pirâmide populacional nada mais é do que a distribuição percentual dos indivíduos em cada faixa etária em ambos os sexos. Sexo masculino de um lado e feminino de outro. O masculino é o azul e o feminino é o amarelo. Então essa distribuição percentual, por exemplo, nessa pirâmide populacional, eu vejo que a base da pirâmide ela está diminuindo, o que significa que a natalidade está diminuindo, o número de nascimentos está diminuindo. Tá? E há uma tendência ao aumento da população idosa. A proporção de idosos tende a aumentar. Tá? Vocês podem notar de que no passado a base da pirâmide era muito mais alargada. E ela foi diminuindo a cada 5 anos, foi diminuindo, mostrando que há uma queda da natalidade. A outra planilha é sobre saneamento, coleta de lixo, esgotamento sanitário, com base nos dados censitários, nos dados do censo. Tá? A planilha seguinte é de rede assistencial. No quadro da esquerda, quantos postos e centros de saúde e hospitais, prestadores de serviços ao SUS, esse município tem. E à direita, mais algumas informações sobre serviços de saúde. Aqui uma distribuição dos recursos humanos para a saúde. Quando a gente faz uma análise de situação, eu sempre tenho que levar em consideração dados demográficos, dados sobre serviços de saúde, tanto unidades quanto pessoas, profissionais, dados de morbidade, mortalidade, etc. A próxima é internações hospitalares. Portanto, é um dado de morbidade. Quais são as principais causas de internação hospitalares do SUS? A seguinte, quais são as causas de assistência ambulatorial? Inclusive, quanto custa? Os valores pagos por internação e por assistência ambulatorial. Assistência hospitalar, número de internações, morbidade, principais causas, número de nascimentos, com outros dados relativos a baixo peso ao nascer, prematuridade, etc. E como isso evoluiu nos últimos anos. Dados de mortalidade, principais causas de óbito, inclusive por faixas etárias. Quais são as principais causas de óbito
daquele município, como é que ela está distribuída. Depois, dados de imunização, de cobertura vacinal, tá certo? Dados da atenção básica, da cobertura de atenção primária, de equipe de saúde da família, e como isso tem evoluído nos últimos anos. E, por último, dados de orçamento público em saúde. Quais os investimentos que esse município tem feito com alguns indicadores de orçamento público. Veja que esse conjunto, que se chama Caderno de Informação, que existe para todos os municípios brasileiros, infelizmente o DataSUS não tem atualizado os dados do caderno. Você encontra esse caderno com dados até 2009, 2010. Tá? Mas ele é um padrão, um formato, que possibilita a qualquer gestor, já com tabelas já formatadas dentro de um determinado padrão, ter uma ideia geral da situação de saúde do município. Então, qual é a tarefa de vocês? Primeiro, analisar, ler todo esse material, ler no sentido de interpretar essas tabelas, esses gráficos, tá? Tentando identificar, dentro do que nós falamos de análise de situação de saúde, quais são os principais problemas de saúde da população desse município, tal como ele se revela dos dados demográficos, dos dados de assistência, da morbidade, da mortalidade e do orçamento. Qual é a situação geral de saúde do município? Depois, identificar o que seria, digamos, prioritário para a intervenção sobre essa situação de saúde, no sentido de melhorar a situação de saúde. O que seria prioritário? Tá? Bom, e daí que sugestões vocês fariam, terceiro ponto, que sugestões vocês fariam para melhorar as condições de saúde dessa população? Então, repetindo, primeiro passo, identificar os problemas, né? Tecer alguns comentários explicativos da situação de saúde. No entendimento de vocês, quais as prioridades e que alternativas, que soluções, que sugestões vocês dariam. Repetindo, cada um de vocês vai receber este caderno de um dos 5 municípios que nós selecionamos. Prestem atenção. Qual é a tarefa? Podem fazer em dupla. Tripla não dá, porque não dá nem para mover a cadeira nessa sala. Mas em dupla, assim, com o vizinho ou com a vizinha, dá para fazer. Qual é a tarefa? Ler todo o material, interpretar, analisar, fazer a leitura do material, dos gráficos, das tabelas, pontuando, identificando quais os principais problemas de saúde daquele município. Entendendo o problema de saúde dentro do conceito ampliado de saúde. O problema de saúde não é só doença. É tudo. Bom, depois tentar trazer elementos explicativos. Por que é assim? O que é que falta? Por que não funciona? Depois, priorizar. O que é que vocês consideram mais grave, mais prioritário, mais importante para a intervenção? E, por último, oferecer algumas, se possível, algumas soluções. Tem solução? Vocês escolheram, por exemplo, 2 ou 3 problemas prioritários. Quais as saídas? Quais as soluções? O que é que vocês sugerem? Naturalmente que não vai dar para
para pegar tudo. Nós vamos ter que escolher alguns dos problemas. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, se é um município que tem muita doença transmissível, muita doença infecciosa, talvez o problema seja o saneamento precário. Então eu tenho que articular conhecimentos. Tá? Tenho que articular conhecimentos para poder explicar uma situação. Tá? Ok? Bom, eu estava esperando que a Caroline chegasse. Ô, Cristina, você me ajuda? Ó. Tá bom. Aqui é Camaçari, tá? Aqui não tiver interesse em Camaçari, por favor, não pegue. Esse material vai ficar para vocês. Podem rabiscar, podem marcar coisas, escrever, etc. Alguém mais precisa de algum material? Tem um monte de Paulo Afonso aqui. Pode trocar também. Não? Então tá. Bom, olha, agora nós vamos dar continuidade ao curso com a aula de Caroline Feitosa, ela já está aqui. Ela vai abordar um aspecto importante na análise de situação de saúde, que é a transição epidemiológica. Aí o que vocês vão fazer? Eu vou começar do começo, tá certo? Às vezes a pessoa não ouve, não está prestando atenção, tá? Então, começando. Agora, nós vamos ter uma aula da Caroline sobre um ponto importante da análise de situação de saúde, que é transição epidemiológica, tá certo? Mas vocês guardam o material, nós vamos parar. Nós vamos parar meio-dia. Nós vamos parar meio-dia. E vamos recomeçar às 2. Ora, como vocês só precisam de meia hora para o almoço, 20 minutos, tem o resto do tempo para sentar, pode ser aqui, e dar uma olhada no material. Na volta do almoço, Carol ainda pode tomar algum tempo para explicar algum ponto que não tenha ficado claro, e depois vocês vão ter 2 horas para fazer o exercício. Oi? Tá. Findo esse período, aí nós vamos fazer uma discussão dos 5 municípios. Quem tiver com Camaçari vai falar de Camaçari, se quiser falar. Qual é a tarefa? Vou repetir. Quiser anotar aí no próprio caderno, pode anotar. Eu primeiro vou dar uma olhada geral em todo o material que eu tenho. São 15 ou 16 planilhas ou páginas. Olho tudo. Olho tudo. Mamãe, fica conversando, depois não entende. Olha lá. Presta atenção, meu amor, viu? Então, primeiro eu vou fazer o trabalho de identificação. Certo? Vou olhar tabela por tabela, o que é que diz, está relacionado com o quê, quais são os principais pontos que me chamaram a atenção, etc. Depois, em segundo lugar, quais são os principais problemas que eu identifiquei. De toda a ordem. Tá? Em terceiro, eu posso escolher alguns desses problemas que eu considere mais prioritários, mais graves, e oferecer algum tipo de explicação. Por que é assim?
a quem que eu posso atribuir essa situação. E aí, nesse momento, eu vou usar o conceito ampliado de saúde. Eu vou arrolar todos os fatores que nós discutimos aqui. Tá? Bom, e em último lugar, em função daquilo que eu consegui apurar, explicar do alto da minha cabeça, eu vou fazer algumas sugestões. Quais os caminhos? Quais as possíveis soluções? O que é que eu sugiro que poderia ser feito? Em termos de ações de saúde, serviços, políticas, programas, etc. Tá? É claro que é um exercício rápido, de certa maneira superficial, por conta do pouco tempo, porque o material é restrito, é só isso aí. Então, naturalmente que eu vou, é só uma aproximação de um exercício de análise de situação. Mas vai lhe dar todos os elementos que você precisa para, diante de um problema de saúde, identificar, explicar, oferecer alternativas. Tá certo? Bom, mas agora tem um tema importantíssimo para a gente entender a situação de saúde da população brasileira. Chama-se transição epidemiológica. Muito bem, Caroline, obrigado.